E aí pessoal, tudo bem? Eu tô aqui de novo para a gente conversar um pouquinho sobre a Bíblia e como eu falei no último vídeo, a gente vai conversar sobre o primeiro capítulo de Lucas. Então se você ainda não leu, pausa esse vídeo e volta depois de ler para a gente conversar um pouco sobre o que a gente pode aprender nesse começo do livro de Lucas. Bom, como você deve ter percebido, o livro de Lucas é um dos evangelhos, né? É importante a gente entender como que a Bíblia está colocada, como os livros ali na Bíblia estão colocados. Nós temos 4 evangelhos. Esses 4 evangelhos contam a vida de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João vão contar sobre a vida de Jesus, o ministério, o ensino, a crucificação, né? a morte de Jesus e ressurreição também na obra de salvação na cruz. Então, esses 4 livros vão contar essa história de maneiras diferentes, porque eram pessoas diferentes, né? Uma vez um pastor me ensinou que é a mesma coisa que pegar 2 testemunhas de um acidente. Você está andando na rua, você vê um acidente de carro, e daí a polícia vem e pergunta: o que você viu? Bom, provavelmente você vai contar do teu ponto de vista, onde você estava ali naquele momento do acidente, mas também com o teu jeito, com as tuas palavras e tudo mais. E também muda conforme para quem você está escrevendo. Então os evangelhos eles têm pequenas diferenças, porque os autores eram pessoas diferentes, estavam escrevendo para leitores diferentes, querendo passar, dar ênfase, né, destacar algo da mensagem de Jesus para aquele povo que ia ler aquela mensagem. Então Lucas é um desses evangelhos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os primeiros versículos do primeiro capítulo. Eu percebi que falar do primeiro capítulo inteiro é muita coisa, o vídeo vai ficar muito longo. Então a gente vai falar até o versículo 25, tá bom? Então, Lucas, capítulo 1, de 1 a 25. Bom, você provavelmente leu e percebeu que é apresentado pra gente um casal aqui, né? Zacarias e Isabel. Mas antes, eu acho muito interessante porque tem aquela introdução do livro, né? E no versículo 4, Lucas está escrevendo e no versículo 4 ele fala: para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Ele está falando aqui o porquê ele escreveu esse evangelho, porquê que ele pesquisou, pegou tanta informação para escrever esse livro, para que quem estivesse lendo tivesse certeza plena das verdades que aprendeu. Sabe por que muita gente não acredita, não tem fé em Jesus? Porque muita gente anda, uma hora tá bem, outra hora cai, outra hora tá bem, porque não tem a plena certeza do que está aprendendo. E como que a gente tem essa plena certeza? Muito claro aqui a gente lê no versículo 4, lendo, pensando naquilo que a Bíblia traz. Então é muito importante a gente ler a Bíblia, tá? Esses vídeos aqui servem para te ajudar a ler mais a Bíblia, porque a Bíblia é o alimento pra gente, é o que nos fortalece o espírito, é o que fortalece o nosso relacionamento com Deus. Então o versículo 4 nos mostra o porquê da importância mesmo da gente ler a Bíblia, para que nós tenhamos plena certeza daquilo que você ouve na igreja, daquilo que você ouve nas músicas, para que isso faça crescer a sua fé. Essa é a primeira lição. Mas daí a gente é apresentado aqui para um homem chamado Zacarias e para Isabel, que é sua esposa. E é interessante que a Bíblia fala que eles eram pessoas legais, eles eram justos diante de Deus, eles faziam tudo certo, eram pessoas legais, né? Mas eles não tinham filhos, né? Eles já eram um pouco mais velhos e Isabel não podia ter filhos. E um dia ele trabalhava no templo, né? Naquela época a religião era um pouco diferente, os cultos eram diferentes, né? Antes de Jesus, e na religião judaica eles tinham várias tradições, algumas cerimônias, alguns ritos, e Zacarias era alguém que trabalhava nisso, ele era um sacerdote, ele era alguém que servia no templo. E um dia ele estava lá, um belo dia, pensa só, você lá no templo, e de repente a Bíblia fala que um anjo aparece para ele, e ele fica morrendo de medo. Óbvio, né? Você tá lá num lugar sozinho e de repente você vê um anjo. Nem sei que aparência tem um anjo, mas se fosse uma pessoa normal eu já ia levar um susto, porque eu me assusto fácil. E ele olha para aquele anjo e fica assustado e tal. E é muito interessante porque sempre que aparece um anjo na Bíblia para trazer uma mensagem, ele começa dizendo: não tema. E isso é legal, né? Porque Deus conhece o nosso coração, sabe que a gente ia morrer de medo. E Ele manda então essa mensagem, mas antes da mensagem Ele acalma, calma lá.
não tenha medo, né? O que eu trago é uma notícia, uma mensagem. E aquele anjo vai falar para Zacarias que ele teria um filho, e que esse filho não seria um filho comum, que ele seria um homem, um menino separado, especial, com uma missão. E por ser separado, por ter uma missão, ele precisava ser diferente. Por ter uma missão, ele precisava ser diferente. Por isso ele não poderia beber nenhum tipo de bebida alcoólica, ele não faria isso, nem isso, nem isso. Isso se chama voto do Nazireu, tá? Se você lembra da história de Sansão, Sansão era assim também. Ele não podia cortar o cabelo, ele não podia beber bebida alcoólica e tal, etc. A bebida, né, tipo vinho e tal. E várias outras coisas. Por que isso? Porque ele demonstrava com as suas atitudes que ele era separado, que ele era diferente, que ele tinha uma missão e por isso ele estava separado. E aqui eu queria destacar a segunda lição. Com Jesus, nós que, né, depois que Jesus veio à Terra, fez o que ele fez na cruz, nós somos separados. Quando nós entregamos a vida para Jesus, nós somos diferentes, sabe? E, bom, a gente não precisa mais deixar de cortar o cabelo como os nazireus, mas a gente tem que demonstrar do nosso jeito, com as nossas atitudes, palavras, com as músicas que a gente ouve, com a maneira que a gente vive, que nós somos diferentes, que nós somos separados, e nós somos separados. A Bíblia vai dizer no Novo Testamento, quando Paulo ou outras pessoas escrevem para a igreja, nós somos chamados de santos, separados. Santos significa separados. Então você que segue a Jesus, você precisa entender que você tem que ser diferente, que você não pode andar por aí e ser igual a todo mundo. Assim como esse filho que ia nascer aqui de Zacarias e Isabel tinha que ser diferente, porque Deus tinha planos para ele, Deus tem planos para a gente, quer nos usar, quer fazer coisas legais na nossa vida, através da nossa vida. Mas para isso a gente precisa se separar para ele. A gente não pode ficar andando como todo mundo anda, fazendo o que todo mundo faz. Se você segue a Jesus, você é diferente. Então, essa é a segunda lição. E daí continua aqui, mas é interessante que mesmo um anjo aparecendo, falando essa mensagem incrível para Zacarias, Zacarias não acredita. É isso que o versículo 18 fala. Olha só, Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. E essa é a terceira e última lição que eu percebo nesses versículos. Às vezes a gente olha para os obstáculos, né? Talvez você goste de ir à igreja, você ame a Jesus, mas quando você chega na escola você esquece de tudo, porque tem os obstáculos, tem as amizades, tem as pessoas te zoando, e você olha para isso e esquece de acreditar naquilo que Deus está fazendo em você, naquilo que Ele está falando com você. A gente dá mais ouvidos para os obstáculos, para as dificuldades, assim como Zacarias olhou para a sua própria idade, olhou para a idade da esposa e não acreditou naquela mensagem de um anjo. Nós muitas vezes, Deus fala com a gente lê a Bíblia, a gente sente a presença de Deus, a gente vai no culto, a gente ama Jesus, mas nós olhamos os obstáculos, nós olhamos uma tristeza que vem, um desânimo, alguém nos zoando, um bullying, alguma coisa assim, e isso nos desanima, e a gente deixa de ter fé naquilo que Deus quer fazer e pode fazer. Não tem a ver com a minha capacidade, a sua, não tem a ver com eu consigo ou não consigo, tem a ver com aquilo que Deus pode fazer, com aqueles que acreditam, com aqueles que têm fé. E infelizmente aqui Zacarias não acreditou, tanto é que ele ficou mudo. E ele sai e tenta se comunicar com as pessoas que estavam lá fora e ninguém acredita. E daí eles percebem que ele tinha tido uma visão, que ele tinha tido uma experiência com Deus ali. Mas hoje eu queria destacar, nesses 25 primeiros versículos do livro de Lucas, essas três coisas. Nós precisamos nos apegar à Bíblia para que a nossa fé aumente, para que a nossa fé cresça. A segunda coisa, nós precisamos entender que somos diferentes, que somos separados. Deus nos escolheu para coisas muito legais, para planos muito bonitos, mas a gente precisa ser separado, ser diferente. Em terceiro lugar, a gente precisa acreditar nas promessas de Deus, na palavra dele, e não olhar para os obstáculos.
Sim, gente, vamos continuar. O próximo vídeo a gente vai falar sobre o restante do primeiro capítulo de Lucas e a ideia é que a gente possa estudar todo o livro de Lucas junto. Já pensou? No término dessa série de vídeos, a gente vai terminar um estudo sobre um livro da Bíblia. Então, vamos junto, beleza? Conto com você, que Deus te abençoe e até a próxima.